Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live pelo canal Verdade Limitada, dando continuidade à nossa série de desastres espaciais, juntamente com o Homem do Espaço e a Jaquita. De pronto eu vou estar dando aí boa noite para o Ricardo Braga, que chegou no chat, para o Shakur Buzz e para todos que vão chegar posteriormente, tá? Jaquita, pode dar uma olhada para a galera, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior, Rodrigo, pessoal do chat aí que chegou. Shakur, Ricardo. Vamos a mais uma aula do senhor Júnior aqui. Super mais interessantíssima, né? Legal. Obrigado pelo convite aí, Júnior. E Rodrigo. Valeu, Jaquita. Júnior, pode ficar à vontade para dar o seu alô para a galera. E se quiser, já pode iniciar o tema também, tá? Fica à vontade. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Verdade Limitada, quem assiste o Verdade Limitada. Boa noite aos meus alunos que já devem estar chegando. Boa noite como sempre, eu agradeço aos meus apoiadores do Apoia-se, apoia.c/Homem do Espaço, o Alessandro, o Carlos Eduardo, o Dino, grande Dino Rapina, Douglas Santarelli, o Hans, o Gabriel Beckner, o Gabriel Lopes, o Ricardo Brunialti, o Wilson Teixeira e o Tiago Nunes e o Zé Lacerda. E mais uma vez, obrigado a todos os meus grandes apoiadores e obrigado a mais esse convite do Rodrigo e pela presença da Jaque, gente. Então, hoje mais um episódio da série Desastres Espaciais, que ainda bem que a gente pode dizer que foram poucos os verdadeiros desastres, assim, mais sérios, né? Mas eu vou mostrar hoje para vocês digamos assim, um quase desastre, já que a gente aqui, nas nossas lives, a gente aborda também situações, digamos, perigosas, não necessariamente, ainda bem, catastróficas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui a missão da Gemini 9, tá? Se o Rodrigo puder botar uma foto aí dos astronautas, a chamada missão Gemini 9A. A gente normalmente se refere a essa missão como Gemini, com G, né, que é gêmeos, Gemini, 9 em algarismo romano, e X, e a letra A, que eu vou explicar depois. Então, aqui nós temos, o Rodrigo botou aí, ó, a foto dos dois astronautas da missão Gemini 9, missão original Gemini 9, que são aí os dois astronautas. Do lado de cá, o careca, é o Thomas Stafford, e do lado de cá, Eugene Cernan, tá? São os dois astronautas da missão original, que, aliás, nem original ela era. A missão Gemini 9, e aqui eu vou baixar o volume aqui para eu poder falar sem eu ficar me ouvindo, que é por isso que às vezes o meu texto fica quebrado. A NASA, quem já viu as outras lives do Homem do Espaço sabe que a NASA, nos anos 60, criou o projeto Gemini, que eram espaçonaves dedicadas a treinar os astronautas nas manobras que seriam necessárias para o projeto Apollo. Inclusive, nós aqui, no Verdade Limitada, falamos da Gemini 8, que eu expliquei um dos objetivos do projeto Gemini, que era acoplar uma nave na outra. Lá na aula da Gemini 8, a gente falou sobre isso. Então, a missão Gemini 9 original seria tripulada por dois astronautas, Elliot See e Charles Bassett. Só que, e esses dois que estão aí, Stafford e Cernan, eles eram o backup, os substitutos. E estavam vindo dois aviões, dois T-38, o primeiro avião com o Elliot See e o Charles Bassett, e o segundo avião com esses dois aí, o Stafford e o Cernan. Os dois vindo para pousar no centro de testes, onde eles iriam fazer mais uma sessão de treinamento na cabine da Gemini. O avião onde estavam os dois tripulantes originais, oficiais, o Elliot See e o Charles Bassett, bateu no próprio prédio onde estava sendo preparada a Gemini 9. E bateu, caiu num pátio e explodiu.
E os dois que estavam atrás, esses dois aí, cara, ficaram, né, chocados com a coisa, conseguiram pousar e aquela confusão toda. Os dois astronautas originais da missão, há poucos dias do voo, estão com o avião. Sofreram esse acidente com o avião da NASA, tá? Os astronautas iam de um lado para o outro dos Estados Unidos, em suas bases, bases de treinamento, as bases de logística e tudo. Eles mesmos iam pilotando os aviões, na maioria das vezes. Eles entravam num T-38, um pequeno avião a jato, de uso militar, semelhante ao F-5, tá? Que, por exemplo, a Força Aérea Brasileira tem em seus quadros. E eles voavam de um lado para o outro, era normal. Então, missão Gemini 9, tripulação principal se perdeu. Entrou esses dois que estão aí, Eugênio Cerna e Thomas Stafford. Bom, olha só. Qual seria o objetivo? Aí, Rodrigo, bota uma foto daquele acoplamento, as naves chegando para se acoplar, até que você me falou que você já tinha usado, você achou de novo. Aí a nave chegando uma com a outra. Isso aí, que legal. Se puder encher um pouquinho, isso. Bom, aí olha só. O plano era lançar a Gemini 9 para ela se acoplar com o estágio, com o satélite Agena, que, como a gente está mostrando aí, ó, esse cilindro, tem um estágio cilíndrico, né, e a nave essa preta e branca, com esse narizinho e duas janelinhas, né, então a Gemini, essa navezinha preta e branca, e o estágio Agena, o Agena Target Vehicle, o veículo-alvo Agena, seria, obviamente, iria agir como um alvo para que a nave Gemini 9 se acoplasse com ela. Bom, o que aconteceu? Esse Agena explodiu no lançamento. O foguete que estava transportando, o foguete Atlas, explodiu. Foi aquela grande confusão, né? Os caras já esperando para poderem decolar, para poder fazer o acoplamento com o Agena, e cancelaram tudo, mudou toda a história, e a missão Gemini 9 foi renomeada Gemini 9A, perfeito? Ou GTA 9, Gemini Titan Agena 9, ou Gemini 9A. E vocês encontram, como eu falei, em algarismo romano, de preferência, ou também com o número 9 mesmo. Bom, então, o que a gente vai fazer? Perdemos o estágio Agena. Antes da equipe desses dois caras aí, dos dois astronautas, Cerna e Stafford, decolarem. Como é que a gente vai corrigir esse assunto? Eles já tinham, de antemão, preparado, para uma eventualidade, uma outra espaçonave, que ela se chama ATDA, Augmented Target Docking Adapter, o adaptador aumentado de acoplamento. Que aí, Rodrigo, se você puder achar, qual que é a foto do ATDA, que é aquela navezinha que está com a boca aberta. Isso. Não considere essa boca aberta aí, porque ela é parte da história, tá? Então, na falta do Agena, eles rapidamente montaram esse ATDA em cima de um outro foguete Atlas e lançaram isso aí. Era, digamos assim, um veículo versátil. Ele estava ali, já pronto, e um veículo versátil só para ser colocado, só para ser acoplado, mas ele não tinha nenhuma função de propulsão. Ele era versátil pelo fato de ser pequenininho e poder ser colocado em cima de qualquer foguete. Qualquer foguete não, no caso o Atlas. Eu falo de maneira bem simples assim, aí eu tenho que me corrigir para não, de repente, passar a informação errada. Bom, mas, Júnior, era só o acoplamento? Eles iam, então, ao invés do Agena, acoplar a nave nesse troço aí, nesse satélite, nesse ATDA, nesse alvo? Não. Eles também tinham uma missão, o Cerna em si. Rodrigo, me passa aquela imagem que tem do cara, aquele esquema dele entrando atrás da nave para ele pegar aquela mochila espacial. Uma das tarefas... Isso aí, deixa aí, tá show. Tá bem representativo isso aí. Uma das tarefas era o Cerna sair da espaçonave em órbita, numa atividade extraveicular, que todo mundo conhece. A atividade extraveicular é quando o astronauta abre a porta da nave, pula para fora. Ele sairia da Gemini, através da sua escotilha, que a Gemini tem 2 escotilhas, ele abriria a sua escotilha, sairia, com seu traje pressurizado, G5C, ele iria para a traseira da nave, isso aí é uma simulação da traseira da Gemini, tá?
dourada, assim, exatamente com esses corrimãos aí para ele se segurar, e ele se encaixaria nessa AMU, Astronaut Maneuvering Unit, Unidade de Manobra de Astronauta. É um aparelho que hoje em dia a gente já cansou de ver astronautas voando livres no espaço, né, nas suas unidades extraveiculares, né, e esse daí foi o primeiro exemplo de uma mochila espacial, como a gente pode dizer, que o cara se amarrava nela, encaixava seu traje espacial nela, desengatava, e ela iria permitir que ele saísse voando em torno da Gemini. Tal como a gente já viu, se vocês procurarem, as fotos da MMU, que é a mochila espacial que foi usada no ônibus espacial, era para uma coisa semelhante. Então, tínhamos dois objetivos: o encontro com o módulo ATDA, com o estágio, com o veículo espacial ATDA, porque faltou o Agena, e um dos astronautas, no caso o Cernan, ele pular para fora da nave, encaixar essa mochila espacial e sair voando em torno da Gemini para fazer, obviamente, os testes necessários ao aperfeiçoamento dessa mochila, tá? Bom, aí, Rodrigo, vamos ver, bota de novo a TDA de novo, para eu mostrar qual foi o outro problema. Essa grande que ela está em pé assim, bonita. Não, bota uma outra mais bonita, aquela que ela está em pé. O pessoal acho que vai gostar, mas essa que ela está em pé, ó. Isso aí, olha só, gente. Mas veja bem, lançaram a TDA. Olha só, quando eles chegaram lá, eles já tinham, pela telemetria, um sinal de que a coifa não tinha aberto. A coifa é a ponta do foguete que está no satélite, né? Não tinha aberto. Aí os caras, vamos lá ver como é que é, vamos ver como é que a gente resolve. A Gemini 9 foi lançada, a Gemini 9A foi lançada, e aí, ó, encontrou o ATDA desse jeito. O jacaré zangado, tá? Os astronautas apelidaram isso aí. O cara olhou para o lado, para fora da janela, e falou: a gente achou o ATDA, ele tá igual um jacaré zangado, Angry Alligator, tá? O alligator zangado. Por causa disso aí, ó, a coifa ela ficou presa por uma cinta, era um dispositivo pirotécnico que ia arrebentar a cinta. Nós temos vários tipos de coifa e elas abrem das mais variadas maneiras. Então, uma das maneiras, não muito utilizada hoje, é uma cinta que, em conjunto com outros dispositivos, libera ela arrebentando, ela sendo cortada, ela sendo guilhotinada, ela sendo destruída por um parafuso explosivo, ela solta a coifa. Como vocês viram aí, ó, só soltou a parte de cima, a parte de baixo ficou presa. Então, eles não podiam acoplar com o ATDA, com esse aparelho aí. Os astronautas até pediram permissão para chegar com o nariz da Gemini e dar uma pancada nessa coifa aí, para ver se soltava. Aí eles até ficaram, vamos chegar perto, vamos ver, mas no final desistiram, porque não sabia o que ia acontecer na hora que eles dessem a pancada, se de repente esse ATDA ia rodopiar. Eles ficaram com medo, cancelaram e deixou a TDA para lá. O que foi que eles fizeram assim? Só treinaram em várias ocasiões durante o voo, eles treinaram afastar e se aproximar, afastar e se aproximar, fazer vários rendezvous, que quem já é meu aluno já conhece, é uma palavra que significa encontro, é uma palavra francesa, encontro amoroso, encontro de amigos, coisa e tal. É uma palavra francesa que significa o encontro entre duas naves, o rendezvous. Isso é parte já do jargão aeroespacial, dos satélites artificiais, espaçonaves, há mais de 50 anos, tá? O rendezvous. Então, fizeram essas manobras para fazer os testes, né? Por quê? Porque o projeto Apollo, que levou os homens à Lua, pedia que as naves pudessem se encontrar uma com a outra, o rendezvous, e se acoplar uma com a outra. Bom, a Gemini, então, como eu falei, se afastou, tá? Voltou, se afastou e voltou, e olha, com a TDA a gente não pode fazer mais nada. Vamos para o próximo objetivo da missão. O pessoal em terra orientou os astronautas. Eles ficaram cansados com essa ideia, com esse papo todo, né, essa dificuldade toda com a TDA,
a decepção e etc. E ficaram cansados. Vamos deixar para amanhã a atividade extraveicular. Foi o que eles decidiram, o pessoal em terra e os astronautas. Bom, depois, quando foi a hora, chegou no outro dia, a vez de Cernan abrir a porta da sua Gemini. E aí, Rodrigo, se você tiver alguma outra foto aí, qualquer, só para ilustrar, pode ir trocando. Um espaço aí. Um modelinho, maneiro, um modelinho. Deixa disso aí, tá maneiro. Tá excelente, excelente. Olha só, gente. O Cernan, ele saiu da sua espaçonave e era para ele encaixar, tá? Nessa AMU, que é essa mochila cinza aí, se o Rodrigo quiser apontar, nessa AMU, tá? E é desse tamanho realmente que ela era, tá? Ela podia se movimentar até a 76 metros por segundo, tá? Mas não era para ele viajar a essa velocidade, tá? É uma mochila que ele se encaixava nela, podia amarrar um harness, instalar na sua frente um sistema extra de oxigênio com um pack de comando e sair, como eu falei, se afastando da Gemini, originalmente acoplada com a Agena, mas já não tinha mais a Agena, tchau, um abraço, não tinha mais a TDA, tchau, um abraço, então era só ele nessa AMU com a Agena do lado de fora e o seu comandante, o Stafford, do lado de dentro, mantendo a Gemini estabilizada. Essa mochila aí, ela pesava assim uns 75 quilos. Tinha uns 80 centímetros de altura, quase meio metro, 50, se não me engano, 56 centímetros de largura, e uns 50 centímetros, 48, não chegava a 50 centímetros de profundidade, tá? Como eu falei, ela ficava, e vocês viram, acoplada na traseira da Gemini. Era um pouquinho longe dos motores, né? E ela tinha uns 12 motorzinhos de gás que podiam fazer essa movimentação em torno, com o astronauta controlando, em torno da nave, preso com o cabo de segurança. Bom, e aí o que acontece? O Cernan, ele pegou, foi lá para trás, só que logo de início, e Rodrigo, se você quiser, pode soltar aquele vídeo, logo de início, aí, gente, o vídeo assim tem imagens do ATDA, do jacaré zangado, tem algumas imagens de época, às vezes fica meio parado, às vezes anda, mas é bom para ilustrar. Aí, Gemini 9A on board, tá? Então, o que acontece? O Cernan, ele saiu da Gemini. Tinha os corrimãos, olha que maneiro, olha, tinha os corrimãos do lado de fora, tá? Da Gemini, já preparados para o cara poder ir se amarrando e ir lá para trás. Bom, ele foi, mão para mão, se agarrando, né? E aí ele foi indo para trás da Gemini, naquela parte branca. O Cernan, como ele não estava acostumado, né, aliás, nenhum astronauta em sua primeira vez está acostumado, ele começou a suar, se esquentar, suar. Ele começou a ver, olha, isso aqui já está saindo meio, olha o AT daí, ó, o ATDA. Isso aqui, ele já começou a pensar, olha, isso aqui está meio estranho, porque eu já tô meio quente aqui, e não cheguei nem na metade do caminho. Bom, o pessoal em terra ficou com medo de que, principalmente, do traje superaquecer, e ele não conseguir trocar o calor de maneira eficiente, e segundo, não conseguir trocar a umidade, secar o traje, secar a atmosfera interna de oxigênio do traje. O que acontece? A respiração do Cernan, começou a tapar a viseira. Olha que legal o jacaré faminto, olha só, olha a cinta de aço prendendo, olha, aí ó, aí que legal, tá vendo? A antena de rádio, essa antena aí, né, uma pontadinha assim com fiozinho enrolado, a parte de trás onde encaixa no foguete Atlas. Ele conseguiu chegar lá atrás, essas imagens são muito legais, muito bacana. Olha o adesivo vermelho avisando da proximidade do sistema da fita, depois vocês veem lá de novo. Bom,
Ele foi mão a mão, chegou atrás da parte da Gemini, ali, quad, tri, muito maneiro, essas imagens são muito boas. E ele chegou lá. Na hora que ele chegou lá, atrás da nave, é que o negócio começou a ficar realmente difícil. Ele foi se encaixar assim na cadeira, que os astronautas já tinham dado o apelido de a cadeira de balanço voadora, né? E na hora que ele sentou na cadeira, digamos assim, o visor dele do capacete ficou todo embaçado. Ele até, eu lembro que ele falou assim, ó, eu consigo ver o meu nariz, mas eu não consigo ver mais nada. Ele só conseguia ver o nariz dele. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar esquentando. Teve um momento que ele pegou e plugou o traje dele, a parte elétrica de dados, na AMU, na mochila. Na hora que ele plugou na AMU, o Stafford parou de ouvi-lo, não ouvia mais ele. Algum problema na AMU, ele não deve ter acionado uma switch direitinho. Olha a frente do ATDA, gente, ali ó, com o sistema de acoplamento. É claro que a imagem nunca fica real, nunca fica perfeitamente focada, porque os caras estavam em voo, né, e lidando aí com a situação. Então, voltando lá, ele plugou o rádio dele na AMU, e não adiantou, e acabou que a AMU não estava ciclado o rádio dela, então o Stafford parou de ouvir o Cernan. Só que o Cernan, ainda por outro canal, conseguia ouvir o Stafford. E o pessoal em terra falou, o cara, ele está superaquecendo, ele está na umidade, ele está com umidade, ele está com fog, ele está com embaçado, o vidro embaçado, não tem como limpar, ele teria que parar, se acalmar para o traje resfriar, trocar o calor e voltar a desembaçar. Então cancela tudo. O Stafford chegou e falou para ele, ó, chega, cancela, despluga isso aí tudo, sai daí, sai do circuito da AMU e volta para a espaçonagem. Essa situação toda durou umas 2 horas. Ele acabou fazendo, na época, o recorde de duração de atividade extraveicular. Sem querer. Ele teria feito isso, se tudo tivesse dado certo, teria, né? Mas ele pegou e voltou. Aí ele pegou, foi voltando devagarinho, parou, só com a mão, e não via nada, parou segurando nos corrimãos do lado de fora, foi respirando devagar. O fog, o embaçamento, né, no vidro do visor começou a diminuir, o ar começou a secar, ele começou a ver onde ele estava e foi devagarinho. Depois de umas 2 horas de atividade extraveicular, ele conseguiu voltar para a espaçonave e entrar de novo no seu assento ejetável, sentar ali dentro. E os caras continuaram a missão, eles fecharam a porta, tranquilo, continuaram a missão, fazendo ali uns experimentos científicos, uns testes técnicos, etc. Essa missão aí durou uns 3 dias e pouco, foi por aí, uns 3 dias, acho que foi praticamente uns 3 dias e poucos minutinhos. Olha que legal ali a átida de trás. Aí, Rodrigo, depois eu queria te mostrar, para o vídeo um pouquinho, mostra aquela imagem que tem um astronauta na AMU, ele em pé, aquela última que eu mostrei, que eu vou mostrar um negócio interessante para vocês reconhecerem o Gemini 9, o Cernan, e isso aí, ó. Sempre que vocês verem, gente, em imagens na net, fotografias ou etc., o astronauta com essa roupa espacial G5C, com essa calça, tá vendo uma calça cinza que tem na roupa? Isso, essa calça aí. É o seguinte, essa calça aí é uma calça extra que os caras, os engenheiros, projetaram para proteger justamente a parte das pernas do astronauta do jato, né, de gás dessa AMU. Então, o único astronauta que vestia essa calça aí, quando vocês verem qualquer foto na internet, etc., eu estou falando assim porque eu estou ouvindo meu próprio
meu próprio som. Quando você vê um astronauta com essa calça aí, usando o traje G4C, desculpa, eu falei G5C, G5C é da Gemini 7, o G4C equipado para atividade extraveicular, quando vê a calça, o traje de Eugene Cernan, Gemini 9A, perfeito? Bom, o que aconteceu também? Nessa missão também teve um pequeno, não descosturou que seja, mas teve um pequeno buraco no traje do Cernan e o calor do sol ficou entrando por ali. Foi vazando um pouquinho de ar, pouca coisa, mas o calor do sol foi entrando, até sentiu meio queimando nas costas dele. Bom, então o que aconteceu, o resumo. No dia do lançamento, antes do lançamento, a tripulação principal da Gemini 9 era Elliot C. e Charles Bassett, 2 astronautas da NASA. Estavam voando eles no avião, e atrás Eugene Cernan e Thomas Stafford, a tripulação reserva. 2 aviões voando um atrás do outro. Os 2 da tripulação principal, o Elliot C. e o Charles Bassett, perderam o controle, bateram no próprio edifício onde estava sendo processada a Gemini 9, caíram num estacionamento perto, explodiram e morreram. Ficou a tripulação reserva dos 2 astronautas. A missão era acoplar a nave deles num satélite Agena, como eu falei para vocês, né? Acoplar e o astronauta, um deles, o Cernan, usar essa mochila espacial para fazer os testes de mobilidade em órbita e mais uma atividade espacial, com acoplamento. O que foi que aconteceu? O Agena explodiu no lançamento, o foguete se perdeu. O pessoal da NASA rapidamente já estava esperto, já havia pronto um veículo reserva, o ATDA, colocaram o ATDA no foguete Atlas rapidamente, renomearam a missão de Gemini 9 para Gemini 9A, lançaram o ATDA. Eles chegaram lá em cima, já sabendo que tinha alguma coisa errada com a TDA, quando viram, estava o jacaré zangado. Não conseguiram acoplar. Aí fizeram, vamos fazer o que a gente vai poder fazer. Fizeram os voos de formação, se afastaram e voltaram, fizeram o rendezvous, e vamos descansar, e amanhã a gente faz a atividade extraveicular, que o Cernan vai testar essa MU aí. Como eu falei, ele saiu da Gemini, já começou a sentir calor direto, tem umidade lá dentro. Ele descansou um pouquinho, conseguiu chegar lá onde estava a MU, se encaixou nela. Quando ele se encaixou nela, o calor aumentou, o fog dentro do visor aumentou, nublou o visor, embaçou, e ele começou a ficar, olha, estou aqui, estou quente, não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo ver nada, deixa que eu me viro, não, e aí plugou errado o plug ali do sistema de rádio, ele não podia mais ser ouvido, mas podia ouvir. Stafford recebeu a ordem de mandar ele voltar, e ele voltou devagarinho, largou a MU lá, voltou devagarinho, mão antemão, deixou resfriar o traje, e aí conseguiu devagarinho voltar para a Gemini 9, e fecharam as portas, e aí no final conseguiram, no último dia de missão, conseguiram lá fazer os testes tecnológicos que eles queriam, e pousaram direitinho, sem menor problema, perto do navio de resgate, que se não me engano era o WASP, WASP, eu acho que era ele, porque ele recuperou várias naves, pousou numa boa, e os caras foram recuperados. A missão, é claro, não foi bem sucedida, digamos assim, né? Mas assim, provou que, frente a essas dificuldades, os caras conseguiram contornar e retornar à Terra. Tá? Então, gente, esse foi o incidente, né, digamos assim, com a Gemini, que demonstra, e por isso que até trouxe para vocês, demonstra a vocês que existe sempre a possibilidade, ainda mais no projeto Gemini, naquela época, a NASA com muito recurso, coisa e tal, de colocar, aí o Agena, colocar uma nova espaçonave de reserva, caso a original falhasse. Como eu falei, o Agena,
que era essa até que o Rodrigo está mostrando aí, essa aí é uma agena anterior, tá? A agena se perdeu e ele já tinha o ATDA para substituí-la numa emergência, né? E demonstrou que o que acontece, assim, o que pode sempre acontecer numa atividade extraveicular é a umidade se formar dentro do traje, se o sistema de arrefecimento do traje, troca de calor e retenção de umidade, troca de umidade, não funcionar. Olha o retorno deles aí, ó, direitinho. E se o sistema de ressecamento não funcionar direito, o astronauta, como já ocorreu em algumas vezes, o visor dele se cobre de vapor, e ele tem que parar, deixar o sistema parar, respirar pausadamente, devagar, se acalmar, para o sistema do traje conseguir secar a atmosfera interna. Esse aí é o nariz da Gemini, tá? Visto de baixo para cima, né? Então ele parece bem pontudo, mas não é só pela câmera. Então é a Gemini no espaço. Então, gente, essa foi a história do incidente do Gemini 9A, que apesar de tudo, os astronautas conseguiram voltar. Tem uma imagem aí, Rodrigo, com fundo. Ai, que maneiro o modelinho. Isso aí em cima é a antena, tá? Na parte da frente é o sistema de acoplamento, esse cone aí cinza, né? E na parte de trás é o motor, tá? Na parte de trás, o motor do Agena. Esse Agena, gente, é um estágio superior, como a gente chama. Ele é um foguete, e que é utilizado para colocar satélite no espaço. Eles adaptaram, botaram um bocal de acoplamento para ser usado nas missões da Gemini. E aí, Rodrigo, você tem uma foto ali que eu vi, que é um fundo vermelho com os foguetes. Eu creio que sejam acho que deve ser. Isso aí, ó. No meio é o foguete Atlas Agena, tá? Aquele que explodiu. Na esquerda é o Atlas ATDA, tá? Que é semelhante ao Agena, até com a mesma coifa, coisa e tal. E na direita é a Gemini, tá? O Gemini Titan, como a gente chama, né? Gemini Titan 2, o 2 é do Titan 2, Titan 2, né? Que é o foguete de combustível líquido hipergórico que lançava a Gemini no espaço. A Gemini tinha aproximadamente 4 toneladas, 3.800 e pouco, 3.900 e poucos quilos. Ela em órbita, pesando aproximadamente 4 toneladas. Então, é essa aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, para a gente encerrar, tá show. Tem alguma coisa? Oi, a pergunta que eu vi ali no chat, logo lá no início, do Ricardo José Jacobs, ele pergunta se fica sem o cordão umbilical. Eu acho que ele estava se referindo àquela primeira parte que tu falou lá do astronauta. Não, ele tinha um cabo de segurança e tinha um suprimento extra de oxigênio, tá? Também havia a provisão de um cordão umbilical também, porque o teste dessa AMU era um teste assim que o cara não ia sair voando para longe da nave, não. Ele ia manobrar bem devagar, dentro de uma certa distância que mantivesse o astronauta próximo da espaçonave. É interessante assim que a Gemini ela tinha uma grande capacidade de manobra, tá, no espaço. Então ela poderia até assim, dentro de certa monta, ela poderia até ir atrás de um astronauta para chegar perto dele, tá? Porque a Gemini tinha tinha meios de manobra, tinha motores de atitude, motores de posição muito, muito avançados assim para a época dela, tá? Ok. E quanto a roupa ali, o traje espacial, tu comentou que tinha descosturado ali uma coisinha mínima, né? Uhum. Isso não despressuriza a vestimenta deles, o traje? Muito pouco, porque nesse caso, porque um traje espacial desse, um escafandro desse, tem muitas camadas. Então,
às vezes o próprio flambar das camadas uma com a outra, e não foi um corte que furou todas as camadas que compõem, né, as várias camadas, de Mylar, de Kapton, de Dacron, etc., o nylon, o tecido de nylon, etc. Só algumas. Então, a radiação solar passou pelo furo e esquentou algumas camadas internas, e essas camadas indiretamente foram passando o calor pro cara, entendeu? Para a pele. Mas assim, existem meios redundantes de, se não manter toda a pressão do traje, pelo menos ele é feito para, nos casos menos graves de rasgo, ele permitir um pequeno escape aceitável do gás interior do oxigênio. Lembrando que o suprimento de oxigênio dele tem uma provisão de emergência. Então, ele conseguiu voltar numa boa e voltar para a espaçonave. Entendi. E essa vestimenta, ela é costurada ou ela é colada? Porque quando costura, sempre fica o furo da agulha, né? O tipo de costura da roupa espacial, ela é uma costura semelhante, inclusive as roupas espaciais nesse caso aí, já que elas têm até zíper, sabe? Então, a costura, ela é completada com resina, as camadas internas são camadas, digamos assim, herméticas, poderíamos dizer a prova d'água, mas não é a prova d'água, como diz o americano, é airtight, né? Ela é hermética, ela é pressurizada, a camada interna dela não tem costura, é colada, é como se fosse uma borracha, é parente do EVA, do neoprene, tá? Esses materiais de hoje em dia, neoprene, Entendi. EVA, essas coisas assim, foram desenvolvidas, se não para o programa espacial, mas foram aproveitadas e desabrocharam, né, digamos assim, com o advento da aeroespacial. Podiam existir antes, como nylon, etc., mas tinham pouca utilização, ou não era desse jeito, e os engenheiros da NASA descobriram, vamos usar agora para isso, e aí deu aquele boom, porque a NASA começou a usar, a tecnologia veio, né? Então, muitas vezes, quando diz, isso aqui foi feito para a NASA, tenta sempre confirmar isso. A maioria das coisas que dizem que foi feito para a NASA não foi. Foi aproveitada para a NASA numa outra versão, numa outra composição, numa outra roupagem, e aí ganhou o comércio, ganhou o mercado, devido às suas excelentes propriedades. Então, como a gente diz, a bladder, a bexiga interna, ela é feita de material totalmente hermético. As camadas posteriores são costuradas, fechadas com resina, ou se forem muito externas, são só costuradas com dobras duplas ou triplas, com costuras duplas ou triplas, mas não precisam de nenhum tipo de fechamento com qualquer material. Ok. A última perguntinha minha aqui o calor, por exemplo, vamos supor assim, na Lua, né? O astronauta lá na Lua, está caminhando lá, tarará. Esse calor que chega do Sol é um calor muito forte? Não. Calor, aproximadamente, aí, segundo eu me lembro, 150 graus para cima ou para baixo, tá? Suficiente para queimar. Suficiente para queimar, mas assim, um traje espacial é uma coisa muito aperfeiçoada, tá? E, digamos assim, não é bicho de 7 cabeças. Obviamente que os engenheiros são pessoas que dedicam a sua vida estudando, e não são idiotas, eles são, né, são experts no assunto, então eles sabem, essa coisinha fininha aqui, esse materialzinho fininho, esse mylar aqui fininho, esse Kapton fininho, ele tem a capacidade extraordinária de, combinado com isso e aquilo, camada disso, camada daquilo, ele reflete, ele isola X temperatura por X tempo, desde que utilizado dentro das especificações necessárias, né? E pressurizado e etc. O traje espacial ele é feito para proteger das extremas de temperatura, ele é feito para dar o gás, a atmosfera para que o astronauta respire, ele é feito para trocar o calor, como a gente chama, né? Trocar o calor, purificar o ar e retirar a umidade
que é exalada pelo astronauta. Então, ele tem que conjugar tudo isso numa peça dentro do possível flexível, e que seja, dentro do possível, confortável, porque o cara vai vestir aquilo dali, vai exercer uma atividade extrema, né? Então, às vezes, um pequeno desconforto pode se transformar num machucado, num ferimento, como acontece com as unhas dos astronautas, que muitas vezes ficam mesmo machucadas, mesmo de sangrar, devido à dureza da luva e etc., que causa de tanto esforço que o cara faz, né? Quem já usou luvas de couro muito duras até para andar de moto no frio, sabe que uma luva, né, muito espessa pode machucar a sua mão em determinadas circunstâncias. Interessante. Porque essa mesma roupa, ela tem que proteger tanto do calor, imagino eu, quanto do frio, né? Tanto do calor na sombra deve ser de quantos graus ali na Lua? Dependendo, aí já que a Lua, assim, é um ambiente, porque a Lua é um corpo que está recebendo o Sol e refletindo, né? Então, às vezes, o frio não é tão, digamos assim, em determinado momento, não seja tão severo, tá? Do mesmo modo, em situação de sombra e etc., a luz rebatida, talvez o calor não fique tão severo assim, né? Obviamente que o normal são os extremos. Então, tanto para proteger do calor, quanto para proteger de frios extremos, dessa ordem aí de 100 e poucos graus para cima, ou para baixo. Mais uma coisa assim que eu lembro, pessoal, eu já falei nas minhas lives, que um traje espacial também é feito para segurar a pressão interna, para não deixar o astronauta virar um boneco de posto de gasolina, com a mão para o lado, né, a cabeça para cima e a mão para o lado, porque a tendência, digamos assim, entre aspas, borracha da bexiga, da bladder, né, da roupa interna, é esticar quando inflada. Então, o traje ele é todo feito de maneira que, na hora que ele inflar, ele infle, mas o cara não fique igual um boneco de gás, né? Entendi. Uma pergunta agora, Júnior. Para cada missão, existe um tipo de traje espacial ou há reaproveitamento? Bom, gente, tipo de traje, como eu falei, até falei bobagem, G5C, o G4C, G3C. O traje, os astronautas da Gemini vão usar esses dois aqui, o G3C, igual o Grissom e Young usaram na Gemini 3. Tá, para a próxima vamos usar um parecido, o G4C, o G4, G4C, um parecido. É semelhante ao anterior, com pequenas modificações, para outros astronautas. Talvez outros 2 astronautas de outra missão usem os mesmos G4C, só que, como falo em inglês, tailored, alfaiate, né? Ajustados ao seu corpo. Cada um tem o seu traje, aliás, com cópias, né? Então, cada tipo de missão exige um tipo, digamos assim, de traje que pode ser o padrão. A Gemini, os astronautas usavam o G3C, G4C, o G5C, que era um traje diferente, que um dia eu vou mostrar numa live minha, que é um traje que o cara ficava igual um gafanhoto, mas ele tinha outra função, e os caras da 9, Gemini 10, 11 e 12 usavam os tipo normal, que digamos assim, G4C, G4, etc., que eram para ele ficar dentro da espaçonave ou pular para fora da nave numa atividade extraveicular. Então, cada missão espacial, sim, tem um tipo específico de traje, porém, existe um padrão para cada programa espacial. O do Gemini usava G5C, G4C, G3C. O Apollo usava o A7L, A7LB, etc. O Skylab um A7L modificado, né? Mas seguindo aquele padrão geral. Cada astronauta, repito, com o seu original, com uma cópia e possivelmente mais um outro. Os soviéticos, os russos, a mesma coisa. Os primeiros cosmonautas usavam SK, um traje SK1 para homem, SK2 para mulher. O outro astronauta usou um Berkut, depois eu explico, até no nome do espaço tem lá. Um outro usou um Yastreb, parecido com o Berkut, e os outros usaram o Sokol, que está em algumas versões, em uso até hoje. Então, esse é o lance dos trajes espaciais, que a gente chama, de escafandro. O americano chama de space suit, terno espacial, roupa espacial, e o russo, vocês vão ouvir ele falando escafandre, que é
escafandro, né, que é o traje que o cara usa do lado de fora da nave. Bom, show de bola, gente. Acho que Deu para quem dar chegou... o recado, né? Isso. Marco Aurélio Esparza chegou agora, mas a gente Marcão, já tá beleza. encerrando, Marcão. Mas queria agradecer aqui a presença de todos, né, do chat aí, né, 30 pessoas assistindo. Beleza. Agradecer também a presença do Júnior e também da Jaquita aqui. E anunciar para vocês, galera, que já começou também Hangout do nosso parceiro aqui, o Olho de Rapina, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, gente, vamos dar um like lá no Olho de Rapina. Quem está aí me ouvindo, meus alunos, vamos lá dar um like lá. Diz que viemos da verdade, viemos do espaço. Seja lá como vocês quiserem, lá dá um like lá. Aqui, pessoal, falando sobre pêndulo de Foucault, o Foucault. Enfim, pessoal, então, beleza. Recomendo aí para vocês, vamos lá apoiar o Rapinão lá, tá, pessoal? E é isso aí, gente. Então, por hoje é só. Vão também no canal Homem do Espaço, né? Opa, já tá me atrapalhando aqui. Homem do Espaço, tá, pessoal? Você que não conhece, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Um canal excelente. O Júnior fazer os meus agradecimentos. Isso, Júnior. Eu vou mostrando aqui, você já pode dar seus agradecimentos. Beleza. Então, primeiro eu agradeço ao Rodrigo, agradeço a Jaque, que também está nos acompanhando aí. Agradeço novamente aos meus apoiadores do Apoia-C, Alessandro Oliveira, o Carlos Eduardo, Dino Manzucci, Rapina, Douglas Santarelli, grande Douglas esteve lá em Moscou, coisa e tal, fotos maravilhosas do grupo de WhatsApp, Gabriel Beckner, Gabriel Lopes, o Hans, Ricardo Brunialt, Thiago Nunes, Wilson Teixeira e Zé Lacerda, que estamos ali no grupo ali decidindo coisas fantásticas para o do espaço, a gente ali, e ao pessoal, os meus alunos do grupo normal do WhatsApp, pessoal que já segue o Homem do Espaço. Quem ainda não segue, o pessoal do Verdade Limitada, vai lá, dá uma cutucada. Já chegamos no canal do Homem do Espaço a 3.500 membros, e na nossa fanpage, Facebook/Homem do Espaço, mais de 1.000 likes, vídeos lá com 50 mil views, então é uma maravilha lá. Todo dia tem alguma coisa legal do espaço lá no Face e no canal do Homem do Espaço. Rodrigo, obrigado mais uma vez aí. E tamo junto, vamos lá dar um oi lá no Rapina e tamo junto na próxima semana. Eu que agradeço, Júnior. Passar a palavra agora também para a Jaquita, aqui sempre apoiando o canal Verdade Limitada. Jaquita, pode ficar à vontade. Agradecer o pessoal do chat aí, que estava ali interagindo entre eles, o pessoal estava ali, o Ricardo, o Dino, o pessoal, o Francisco, Marco Aurélio, enfim, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo Júnior por mais essa aula aí, obrigado, Rodrigo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui apoiando o canal e fazendo uma parte pequenininha que é cuidar do chat, mas eu faço com muito prazer. Eu que agradeço, Jaqueta. E o link aí do Hangout do Rapina tá no chat, tá, galera? Então, vamos lá, apoiar o Rapina lá, que o tema é muito bacana, pêndulo de Foucault. Forte abraço a todos dos chatos, até a próxima e fomos!